A Direção-Geral de Saúde não vai alterar para já as indicações sobre o uso de máscaras. Apesar da forte presença da estirpe do Reino Unido em Portugal, o Ministério da Saúde disse que segue as recomendações internacionais numa altura em que a França, a Alemanha e a Áustria alteraram as normas e exigem agora máscaras cirúrgicas ou FFP2 em locais de grande concentração de pessoas como supermercados e transportes públicos. A imagem já se tornou comum. A utilização de máscaras está na cara dos portugueses há vários meses e para já é para manter. Não há ainda recomendações adicionais sobre, concretamente, a questão das máscaras, que coloca ao nível do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e, como é sabido, nós temos sempre alinhado as nossas posições com as recomendações internacionais. A Alemanha, a França e a Áustria já proibiram a utilização em locais públicos das máscaras chamadas caseiras, comunitárias ou sociais. São as máscaras de pano que pouco ou nada protegem a transmissão do vírus. Estes 3 países impuseram o uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou FFP2 em locais de grande concentração de pessoas. Os especialistas afirmam ser uma medida precipitada. Porque essas máscaras são máscaras que devem ser reservadas para os profissionais de saúde. Isto leva a muita confusão e pode levar a uma corrida disparatada às máscaras, fazendo depois faltar nos sítios essenciais. Se as pessoas cumprirem as regras, a probabilidade de transmissão é mínima. No início da pandemia, a corrida às máscaras foi grande, chegaram a esgotar, mas há que perceber a eficiência de cada uma e certificação. A indústria preparou-se para produzir máscaras com níveis de proteção em 2 patamares, o patamar dos 70% e o patamar dos 90%. O que é estranho é que estes países tenham decidido impor determinado tipo de máscaras, quando, do nosso ponto de vista, deviam impor determinado nível de proteção. Nós temos máscaras comunitárias que estão certificadas para níveis de proteção equivalentes a uma FFP1 ou uma máscara cirúrgica do tipo 1 ou mesmo do tipo 2. Numa análise comparativa entre as várias máscaras, os níveis de proteção variam. As FFP2 bloqueiam pelo menos 94% de aerossóis. Já as máscaras cirúrgicas têm um grau de filtração de 90%. Quanto às máscaras comunitárias, têm menos proteção. Neste caso, é 0, uma simples máscara de pano. Mas se obedecerem à certificação comunitária, têm níveis entre 70% a 95%, como é o caso destas com 4 camadas de tecido. Devemos estar a proteger a boca e o nariz, portanto não deve ser utilizada com, ou seja, com o nariz fora da máscara. Deve ser usada pelo menos durante um período de 4 horas, embora muitas vezes nós podemos prolongar este uso, no caso da máscara cirúrgica, a 8 horas, se não estiver danificada. Portanto, ou seja, se estiver íntegra, nós poderemos alargar este período, que será um período ideal, que serão as 4 horas, embora deve ser renovado ou feita a mudança da máscara, pelo menos diariamente. Máscaras certificadas, bem colocadas, aliadas às restantes medidas de distanciamento e lavagem de mãos, é a forma mais segura para combater a Covid-19. Até porque as estimativas apontam para que a prevalência da variante britânica mais contagiosa possa atingir os 60% em Portugal, já nas próximas semanas. A indústria têxtil vê com preocupação a decisão da Alemanha e Áustria proibirem o uso de máscaras sociais em espaços públicos. Os empresários avisaram que, se outros países seguirem o exemplo, podem estar em causa entre 10 mil a 15 mil postos de trabalho em Portugal. Os empresários lembraram que a indústria portuguesa já produz máscaras comunitárias certificadas com proteção acima dos 90%. Já não representa o volume de produção do início da pandemia, mas se o exemplo da Alemanha for seguido por outros países, podem estar em causa milhares de postos de trabalho. Houve alturas em que sim, ou fábricas estavam exclusivamente a produzir máscaras têxteis. Hoje já serão poucas as que estão exclusivamente, mas ainda estamos a falar com facilidade de 10 a 15 mil postos de trabalho que estão dependentes da produção das máscaras. O setor do têxtil e vestuário estranha não só a decisão destes países, como volta a apontar o dedo à desorganização da Europa na gestão da pandemia. Se de repente alguém iluminado, sem um parecer científico, vem dizer que afinal
as máscaras sociáveis não podem ser utilizadas só por mero populismo, não é? Isto vai ter um impacto brutal na sustentabilidade da nossa indústria. E no caso da Alemanha, a decisão pode ter sido precipitada pela falta de rigor na exigência do produto e por falhas de comunicação. Importou grandes quantidades de máscaras de países asiáticos, em que essas máscaras, os níveis de certificação e o que foi pedido nesses países também não está definido. Os empresários lembram também que Portugal já produz máscaras com uma proteção acima dos 90%. Se chegarmos à conclusão que 70%, 80% são filtrações reduzidas, então aumente-se a filtração para 90%. Há máscaras têxteis que nós designamos de uso geral que têm uma proteção acima de 70% e as máscaras têxteis que têm proteção acima de 90% são as máscaras para uso profissional. Há muitas pessoas que preferem comprar essas máscaras, sempre preferiram comprar as máscaras com proteção acima de 90%. Com as ruas vazias, as lojas fechadas, as pessoas em casa e a roupa no armário, a indústria do têxtil e vestuário sofre uma crise sem precedentes. Por isso, há fábricas e confecções para quem a produção das máscaras pode fazer a diferença entre a manutenção ou não dos postos de trabalho. Em todo o país há 700 escolas abertas para os filhos dos profissionais considerados essenciais durante o estado de emergência. Essas escolas vão continuar abertas também para os alunos com necessidades educativas especiais. Que dia tão bom que eu hoje passei. E amanhã como será? Olha, não sei. Vivem-se tempos de incerteza e por esta altura todos os dias parecem especiais. O ano letivo foi interrompido por causa do confinamento, mas a Escola Básica Patrícia Prazeres em Lisboa está de portas abertas. Há famílias que precisam de apoio. São apenas 5 meninos, cujos pais estão então na linha da frente, não é? Para poder prestar, portanto, o apoio à população. E nós estamos aqui também a prestar o nosso serviço para acolher estas crianças. Esta é apenas uma entre as cerca de 700 escolas do país que continuam de portas abertas para acolher os filhos e outros dependentes de trabalhadores de serviços essenciais. Não há aulas, mas há atividades lúdicas e a Daniela agradece. É diferente, não estamos em casa fechados, pronto. É mais chato ficar em casa. Quer dizer, vamos passar aqui por cima. Martim, muito bem. O Martim tem necessidades educativas especiais. No confinamento do ano passado teve apenas apoio à distância. Este ano, as escolas têm de garantir apoio presencial a estes alunos. Amarelo, vai lá buscar. Na minha opinião, acho que foi uma boa medida, porque online as terapias acabavam por ser muito direcionadas para os pais, com estratégias, e a terapia passava mais pelos pais do que pelos alunos. Vamos sentar. O Martim tem autismo, o Martim é autista, e pronto, é importante para ele ter estas rotinas, vir à escola, porque estes miúdos, se saltam alguma coisa fora daquilo que é o suposto, para eles já é motivo de confusão e de agitação, pronto. E então, neste caso, para ele é bom vir à escola para manter este tipo de rotinas. Em pleno confinamento, o dia até acabou por ter alguma agitação na Escola Patrícia Prazeres. Estão a ser distribuídos computadores. Nesta primeira fase de computadores para os meninos beneficiários da ação social escolar, ou seja, escalão A e escalão B, numa fase posterior serão distribuídos a todos os alunos. Está previsto estudar o ensino coletivo até dia 5 de fevereiro. E nessa semana vamos saber se regressamos ao presencial ou se continuamos. O ensino à distância é para já apenas uma hipótese. A preparação está ainda em curso. O Ministério da Educação assegura ter entregue 100.000 computadores no primeiro trimestre, garante entregar mais 335.000 aos alunos mais carenciados até março. O Hospital Amadora Sintra está com problemas na rede de distribuição de oxigênio. O hospital está a enfrentar um excesso de doentes a necessitar de oxigênio por causa de falhas que se estão a verificar neste hospital. 20 doentes ventilados vão ser transferidos para o Hospital de Santa Maria. 6 doentes não ventilados vão também ser transportados
para o hospital de campanha instalado na cidade universitária e outros 5 para o Hospital das Forças Armadas, também em Lisboa. As transferências envolvem, assim, um total de 31 pacientes. O Hospital Amadora Sintra é um dos que vive uma das piores situações, com o número de internamentos a atingir os 363 doentes com Covid-19. A nova estirpe do Brasil circula pelo estado do Amazonas há cerca de 3 meses. A estirpe está na origem do aumento em flecha de novas contaminações e de vítimas mortais, como constatou o correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra. Para já, uma garantia. A nova variante do coronavírus de Manaus, a P1, já se espalhou pelo estado do Amazonas. Ela hoje predomina no Amazonas, inclusive no interior do estado já temos casos confirmados, não só em Manaus, né, não só na capital, mas também em municípios do interior. Por algum motivo, ela tem se espalhado mais no estado. E nós temos um caso confirmado de reinfecção que foi por essa variante. Os estudos até agora realizados por cientistas da Fundação Fiocruz, que identificaram e confirmaram a existência desta nova estirpe, apontam algumas características semelhantes às das variantes do Reino Unido e da África do Sul, o que poderá indicar ser também muito contagiosa. Mas as diferenças encontradas vêm demonstrar que estas 3 mutações têm origem independente. A variante brasileira tem outras mutações que não são encontradas nas outras 2 variantes. Então, os dados não suportam que ela tenha tido origem no Reino Unido ou na África do Sul, mas que sim, esses 3 eventos tenham acontecido de maneira independente, o que, na minha visão, mostra que tem alguma vantagem para o vírus. Tantas mutações estarem ocorrendo simultaneamente. A situação que se vive na capital do Amazonas, Manaus, é catastrófica e inimaginável. Eu não imaginava que nós íamos viver isso de novo e numa situação até pior, porque pelo menos no ano passado não teve falta de oxigênio. Quando falta um insumo tão básico é porque a situação realmente chegou num limite assim, inaceitável. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro abriu uma investigação para apurar se houve ou não negligência por parte do Ministério da Saúde no auxílio à calamidade que o estado do Amazonas vive. O ministro Eduardo Pazuello irá ser ouvido nos próximos dias pela Polícia Federal. André Veloso e Pedro Sá Guerra, RTP, Brasil. A nova administração de Joe Biden decidiu manter as fronteiras fechadas à Europa, Brasil e África do Sul. Tudo por causa das novas variantes do vírus da Covid-19. O correspondente da RTP em Washington, João Ricardo Vasconcelos, está a acompanhar a crise pandémica nos Estados Unidos. Donald Trump anulou no final do mandato a proibição da entrada, mas o novo presidente Joe Biden volta a impor restrições. Viajantes oriundos de 26 países europeus da zona Schengen, Reino Unido, Irlanda, Brasil e agora África do Sul não podem mesmo viajar para os Estados Unidos. Joe Biden quer conter as novas variantes do SARS-CoV-2 quando o país continua aflito com o número de contágios e infecções. O infecciologista e conselheiro principal da Casa Branca, Anthony Fauci, valida a decisão. We need to assume now that what has been circulating dominantly in the UK does have a certain degree of increase in what we call virulence, namely the power of the virus to cause more damage, including death. Os 50 estados continuam a combater a pandemia a ritmos diferentes, mas a maioria das escolas não reabriu e os pais vêm para a rua em protesto. What we saw kind of across the country when there were a lot of districts and schools that went completely remote is as far as education and academics, it wasn't best for all kids and it actually was harmful. We're seeing the social emotional strain that, continued remote learning is having on them, and we need a path forward. 90% dos alunos norte-americanos não regressou ainda às aulas presenciais depois da pandemia que estalou há um ano. Uma grande maioria aprende num sistema misto, mas principalmente online. O novo presidente norte-americano criou um plano intensivo para reabrir escolas, mas parece estar a ceder agora ao receio de sindicatos e professores. I believe we should make school classrooms safe and secure